E o que acontece com os animais quando eles estão na espiritualidade, que acabam de fazer a passagem e vão lá para sua alma grupo, para as colônias espirituais? Eles recebem todo o tratamento necessário para a sua recuperação, desde bálsamos, passes, carinhos, musicoterapia e o próprio tempo, né, que leva para se recomporem, tá? No livro Conduta Espírita, André Luiz fala que devemos usar todos os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar aqueles de natureza mediúnica, que a luz do bem deve abranger todos os planos. Ou seja, esse tipo de tratamento, quando o animalzinho está doente ou quando ele fez a passagem, tratamento espiritual, de alguma forma, energético, reiki, o que seja, não deve ser aplicado somente em humanos, mas sim em todos os seres vivos que têm vida. Até plantas aceitam tratamentos energéticos. Então, eles também recebem esse tratamento, esse carinho, a recuperação desse trauma, eles também precisam passar por um tempo. Talvez eles não levem anos para retornar, mas por que não meses, né? Até reencarnarem novamente. Se não existe expiação para os animais, por que eles sofrem? Primeiro, porque a Terra não é um mundo evoluído. Todos nós que vivemos aqui, né, temos aí a nossa cota aí de aprendizado, né? Estamos trabalhando para melhorar. Leon Denis fala que o sofrimento dos animais é um trabalho de evolução. Eles expandem sua consciência pela dor e desenvolvem sentimentos de amor ao próximo. E Emmanuel também diz que nem sempre o sofrimento está atrelado ao passado, mas que todo sofrimento leva a um aprendizado. Sem dúvida nenhuma, nós aprendemos pelo amor e pela dor. E aqui na Terra, muito mais pela dor. Aí Kardec pergunta se Deus é bom e justo, por que permite que um se alimente do outro? Aí tem um capítulo muito interessante no livro Gênese, a lei da destruição, é o capítulo 3. E aí Espírito de Verdade responde que para aquele que considera somente a matéria, que limita a sua visão no tempo presente, isso parece uma imperfeição da obra divina. E nós julgamos a perfeição de Deus pelo nosso próprio ponto de vista e sempre pensamos que poderíamos fazer melhor. A gente não compreende um bem real que pode resultar de um mal aparente, que a verdadeira vida do animal, tal como a do homem, se encontra na espiritualidade, ela não está no envoltório carnal, ela está no princípio inteligente que preexiste e que sobrevive ao corpo, e que pelo incessante espetáculo da destruição, Deus ensina aos homens o pouco apreço que devemos dar ao nosso veículo material. Kardec insiste mais um pouquinho. Deus não poderia chegar ao mesmo resultado de outros meios? Sinceramente, para gente que adora animais, né, é difícil ver eles sofrerem, eles serem abatidos, muitos não terem uma vida digna, morrerem num abrigo ou nas ruas sozinhos, né? Para a gente, isso é muito difícil, a gente questiona mesmo. Então fica um conselho aí, que Deus deve ser infinitamente justo e bom e sábio, e que a gente procure em tudo a sua sabedoria, a sua justiça, né? E que se incline diante daquilo que ultrapassa o nosso conhecimento, porque nós não temos ainda capacidade para entender a, a bondade e a grandeza do Criador. O que acontece quando o homem intervém na inteligência divina? Esse animalzinho aí é o caramujo africano. E na década de 80, ele foi trazido para o Brasil, mais precisamente para o Paraná, ilegalmente, da França, com o objetivo de servir a culinária brasileira, como escargot. Só que não caiu no gosto do brasileiro.
O brasileiro rejeita, tem nojo, né? Então, deu um boom desse animal aqui. Porque ele não tem predador no Brasil, ele não é da nossa fauna. Então, ele come tudo que vê pela frente: folhas, frutos, é, tudo, flores, e ele causa doença no nosso aparelho digestivo e desequilíbrios ecológicos, né? Ele, por ser hermafrodita, ele se autofecunda e bota 400 ovos por ano. Eu lembro que teve uma época que eles pediam para queimar, para juntar, né? Porque tinham quintais, assim, lugar que tinha bastante mato, que estava infestado desse animalzinho, e eles pediam para pôr fogo. É bem cruel, né? Com ele, não tem nem culpa de estar aqui e terminar dessa forma. Mas isso é o ser humano achando que pode brincar, né? De ser Deus, de fazer o que quer e mexer na natureza sem consequências. E aí, ser ou não ser vegetariano ou vegano? Ainda na Gênese fala que à medida que o nosso senso moral se desenvolve, a nossa sensibilidade aumenta e essa necessidade de destruição diminui. Então o homem passa a ter horror a sangue. Isso vai da consciência de cada um. Para quem quer se tornar vegetariano, vegano e não consegue porque come bastante carne, o ideal é que vá parando primeiro com a carne vermelha, depois com a carne de frango, depois com o peixe, até parar com tudo. Esse é o conselho para quem é muito carnívoro, mas deseja ir parando. Hoje em dia tem carnes de soja que imitam muito bem a carne de animal, né? Muito saborosa, é um valor também acessível. Então, temos outras opções. Não é necessário ficar só na carne mesmo. E aí ele explica que a luta que era brutal torna-se puramente intelectual, e o homem luta contra as suas dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Essa foto eu acho muito linda, é da Patrícia. Ela administra um santuário que chama Vale da Rainha, na região de São Paulo, e abriga animais maltratados de grande porte. Então tem vaca, porco, tem bezerro, cabra, esses animaizinhos. E e a vida deles é uma luta, porque eles pagam aluguel, fazem um trabalho lindo. Inclusive, grande parte das búfalas de Brotas foram para o Santuário Vale da Rainha, e eles vivem de doações. Eles pagam um bom dinheiro de aluguel, né, dessa fazenda. É muito bonita, mas para eles é bem complicado manter esses animais. Porque em dia de tratamento espiritual ou trabalho mediúnico pede-se não comer carne. Primeiro, porque é de difícil digestão. Segundo, pelos hormônios liberados no abate que ficam impregnados na carne. E tem também a reverberação fluídica. O que é isso? É quando o animal está sendo abatido, aquela energia dele, é, que os irmãozinhos, né, sofredores se alimentam, né, desses fluidos e também se alimentam dos fluidos, assim como da bebida, também se alimentam dos fluidos da carne quando nós ingerimos, tá, do sangue. Então, a gente acaba atraindo aí também é, esses espíritos próximo de nós, né? Então, quanto mais limpo, mais livre de toxina, de energia pesada tiver nosso corpo, a receptividade nossa vai aumentar para receber passes, para a gente trabalhar no centro, né? As coisas vão fluir muito melhor.
O que diz a ciência sobre a alimentação carnívora? Segundo o oncologista suíço Dr. Fábio Levi, né, da Universidade de Lausanne, ele diz na revista Super Interessante que a carne dificulta a digestão, forçando o fígado e o estômago a produzirem ácidos em excesso e fazendo com que essa corrosão das paredes do intestino provoque mutações celulares. O câncer de intestino está diretamente ligado à ingestão de carne de frango. E o câncer de estômago, ele está ligado ao consumo de carne bovina, né? Carne vermelha. Então, assim, alguns aceitam, outros não. Não há um consenso, mas hoje em dia mais e mais pesquisas apontam que a carne não faz bem para nós. Inclusive, a nossa dentição, ela é para grãos, ela não é mais para carne. Na época do Homem das Cavernas, sim, hoje não mais. Perdemos aqueles caninos pontudos e a nossa alimentação é para outro tipo de alimento, e não mais a carne. E o que acontece com quem maltrata os animais? Primeiro, ele vai sofrer as leis de causa e efeito, né? Que não dá para plantar tomate e colher maçã, né? Então, o que ele fizer aqui, ele vai responder ali pelos seus atos. E também temos as leis civis. Hoje em dia, a gente sabe que aqui no Brasil as leis são muito falhas, mas ainda volta e meia acabam acontecendo aí uma justiça e exemplificando para nós e fazendo com que a gente não perca a fé ainda na humanidade. O ser humano abusa dos animais. É muito conveniente para o homem falar que os animais não têm inteligência, não têm sentimentos, não raciocina. Então é muito cômodo. E hoje em dia nós sabemos que não é bem assim, né? Não adianta mais tentar nos enganar, porque hoje nós temos aí um mundo de informações. Eles são nossos fiéis companheiros, né? Não escolhem as condições sociais, né? Eles não escolhem a gente pelo nosso poder aquisitivo, pelo carro, por onde mora, né? Eles são muito fiéis ao amor que nós proporcionamos. Eles não nos abandonam nunca. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you